Filipenses 4, verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Oremos. Ó Deus, nós te pedimos que a tua palavra encontre, Deus, em nosso coração um solo fértil para crescer, desenvolver, possamos colocar em prática aquilo que a tua palavra nos diz, possamos viver, Deus, cada dia mais a verdade do teu evangelho, possamos crer e viver naquilo que nós estamos aprendendo. Em nome do seu Filho amado Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudo a respeito dessa carta de Paulo aos Filipenses, e nós estudamos desde o capítulo 1, e agora nós chegamos aqui no capítulo 4. Semana passada nós estudamos desde o versículo 1 até o verso 7, e hoje nós vamos dar continuidade a respeito desses ensinamentos que Paulo tem dado à igreja de Filipos. Essa era uma igreja que Paulo se agradava muito, se alegrava muito, porque era uma igreja que tinha ajudado ele no ministério dele. Então, pense você que Paulo inicia essa igreja há mais ou menos 10 anos antes dele estar preso, e nesse início da igreja ele consegue ali fazer com que alguns irmãos o apoiem, ajudem ele no ministério dele também. E é por isso que Paulo escreve essa carta 10 anos depois, sabendo que lá em Filipos existia uma igreja onde ele tinha inaugurado junto com a comunidade ali, e depois de 10 anos ele ouve falar dessa igreja. E ele está preso neste momento, e ele está escrevendo essa carta justamente para eles, para exortar, mas principalmente para demonstrar a sua gratidão, a sua alegria a Deus por essa igreja. Essa era uma igreja que realmente estava com Paulo no ministério dele. Era uma igreja que ajudava ele na evangelização, ajudava ele no cuidado pessoal mesmo, cuidado em questões de alimentos, em questões financeiras. Então era uma igreja que realmente abençoava a vida de Paulo. E aí Paulo está preso novamente. Essa igreja então fica preocupada, e Paulo escreve essa carta justamente para trazer esse conforto ao coração da igreja. E dizer: olha, igreja, eu estou bem, e não só isso. As pessoas estão sendo evangelizadas por conta de eu estar preso. As pessoas estão ouvindo do evangelho. Muitas coisas boas estão acontecendo. Até a guarda preteriana, ou seja, até a guarda que estava cuidando de Paulo estava ouvindo do evangelho. Porque provavelmente muitos perguntavam: quem que é esse homem? Por que ele está preso? Qualquer um, se pergunta, se você vê alguém preso, você quer saber, por curiosidade, por que está preso. E Paulo usava então esse momento justamente para evangelizar, para falar de Cristo. E aí, meus irmãos, nós estudamos a partir do capítulo 4, e eu queria lembrar os irmãos sobre o que nós vimos na semana passada, no início desse capítulo. Então, Paulo ele chama ali, a partir do verso 1 em diante, Paulo chama os filipenses a estarem firmes no Senhor. E isso aqui, mais uma vez, ele traz uma analogia, uma ideia de um guarda, de um segurança, que é o quê? Estar firme, estar em postura, para qualquer momento, que nada pegue de surpresa. E ele chama a igreja justamente a isso. Igreja, esteja firme. Esteja firme no Senhor. Porque existem muitos que não vão pregar o evangelho. Existem muitos que não vão viver o evangelho e vão querer levar vocês para junto deles. Existem também muitos que vão querer perseguir vocês por conta do evangelho. Estejam firmes. Não deixem nada pegar vocês desprevenidos. E ele continua a chamar a igreja a ter o mesmo modo de pensar no Senhor. E esse modo de pensar, Paulo cita várias vezes, e aqui ele vai citar de novo a partir do estudo que nós vamos fazer hoje. Ele fala também para os irmãos buscarem a alegria no Senhor. A alegria de Paulo era no Senhor. Se a alegria de Paulo fosse nas circunstâncias da vida, se a alegria de Paulo fosse depender de alguém, certamente ele não seria feliz. Ele não seria uma pessoa alegre. Mas Paulo diz que a alegria dele é no Senhor, e chama a igreja também a viver essa alegria no Senhor. Se a sua alegria depende de alguém, ela certamente uma hora vai esmorecer. Uma hora você vai sofrer. Mas se você depende somente do Senhor, na dependência do Senhor, a sua alegria no Senhor, ela com certeza será completa e verdadeira. E para isso, meus irmãos, acontecer, Paulo, ele vai dar algumas ordenanças do Senhor. Primeiro, que eles deveriam confiar em Deus, viver procurando a vontade de Deus, e não se preocupar com as coisas deste mundo, não viver preocupados com coisa alguma. Ele diz isso, e ainda ele dá na sequência a forma de como você não vai se preocupar com as coisas, pelo menos não vai viver mais preocupado com as coisas deste mundo, ele fala ali, levando toda a preocupação a Deus pela oração, súplica
e ações de graça. É assim que vive o crente. É assim que vive o cristão em Cristo Jesus. Sempre levando a Deus, por meio da oração, através da súplica e através da ação de graça, os seus pedidos, a sua gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Então ele conclui dizendo aí a partir do verso 7, que a paz, aquela paz que excede todo entendimento, a paz de Deus guardará o coração do crente, guardará a mente daqueles cristãos ali, dos filipenses. Deus, por meio de Jesus, guardaria o coração e a mente dos filipenses em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, nesse verso 8 e 9 que nós vamos estudar, são versos curtos aqui, mas Paulo vai trazer uma lista de onde nossos pensamentos devem estar, de onde nossa mente deve estar. Então vamos ver como Paulo ele relaciona aqui a santificação do crente que está vivendo nesse mundo, nessa sociedade. Lembra que eu sempre digo, quando Paulo chama a gente a olhar para o céu e entender que nós não fazemos parte dessa pátria, ele está nos chamando a viver neste mundo e olhar para o céu. Né? Nós não nos afastamos das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não saímos do mundo, é impossível. Nós temos que conviver com o mundo e as pessoas deste mundo. Mas ele nos chama a ter um olhar fixado no céu. E aí esse novo relacionamento com Deus leva necessariamente, então, um novo relacionamento também com as pessoas. A nossa vida, ela não se transforma apenas no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento uns com os outros. E como diante desse mundo que nós estamos vivendo, ele vai nos mostrar aqui então como devem ser os nossos pensamentos, como nós devemos colocar a nossa mente diante de Deus, diante de Cristo, porque a paz de Deus guardará a nossa mente e o nosso coração se assim agirmos. Então, meus irmãos, eu quero pedir a gentileza dos irmãos não fecharem a Bíblia, e nós vamos ler aqui a partir do verso 8 e fazer uma exposição desse texto. Então, Paulo já começa iniciando dizendo assim, finalmente, ou seja, diante de tudo isso exposto, diante de tudo isso que eu falei para vocês, meus irmãos, do que Paulo já disse aqui, finalmente, ou seja, daqui para frente, a forma como vocês vão viver, a resposta a tudo isso que vocês aprenderam. Meus irmãos, nós chegamos no capítulo 4, o último capítulo aqui. Lembre de tudo que nós aprendemos. Aqueles que não assistiram, por exemplo, as primeiras pregações a respeito desse texto, tem tudo no YouTube, tá bom? Você pode procurar a nossa página lá do YouTube, tá tudo lá desde o capítulo 1. Então, finalmente, Paulo está dizendo assim, depois de tudo exposto, depois de tudo que vocês aprenderam, meus irmãos, daqui para frente, tudo que vem acontecer, que as coisas boas ocupem a mente de vocês. Eu acho maravilhoso como Paulo trabalha com esse tema mente. Eu não cheguei a contar, mas inúmeras vezes Paulo fala de mente, tanto aqui em Filipenses quanto em Efésios. Ele fala o tempo todo, cuide da mente de vocês, cuide da cabeça de vocês, cuide do modo de pensar. E qual que era o modelo? O modo de pensar tinha que ser igual ao de Cristo. Ele fala isso o tempo todo. Que o pensamento de vocês, que a mente de vocês seja a mesma de Cristo. O modo de pensar de vocês seja o mesmo de Cristo. Meus irmãos, não é à toa que Paulo fala a respeito da mente. Porque ele sabe que a mente é o início de tudo. Né? Alguns filósofos diziam, penso e logo existo. Mas por quê? Porque a mente é o início mesmo de todas as nossas ações. E aqui eu gostaria que os irmãos focassem a respeito do que significa o pensar, do que significa a mente do Senhor. Porque, meus irmãos, é a partir de termos a mente do Senhor que todas as outras coisas e o nosso estilo de vida será moldado por aquilo que nós pensamos. Então entenda, meus irmãos, que a mente ela é muito importante. O pensamento é muito importante e você sabe disso. Você sabe para onde a tua mente, os teus pensamentos te levam. Você sabe quantas noites você fica sem dormir por causa dos seus pensamentos. Você sabe o caminho para onde você vai por causa dos seus pensamentos. Então leve em conta a importância do pensamento, da mente, que é a mesma importância que Paulo vai dar aqui e vai falar. Porque Paulo, ele fala e demonstra existir aqui dois lados da moeda. Se por um lado nós não devemos nos preocupar, que foi o que ele disse a partir do verso 1 ali, do capítulo 4, dali para frente falando da questão da preocupação, como nós falamos na semana passada. Se nós devíamos ocupar as nossas mentes, os nossos pensamentos, a tudo que Deus nos ensina, ao cuidado de Deus, à dependência de Deus, então se por um lado Paulo fala que nós não devemos nos preocupar, por outro lado Paulo fala, vocês têm que tomar uma atitude de mudança de pensamento. Vocês têm que tomar uma atitude de mudar a mente de vocês. Então existe dois lados da moeda.
Existe o trabalho de Deus em nossas vidas, em estar cuidando da nossa mente, que é o que ele diz aqui no final do verso 7, que Jesus Cristo, ele cuidaria da nossa mente, do nosso coração, da mesma forma. Para isso, nós também precisamos zelar pela nossa mente. Nós precisamos zelar pelo nosso coração, porque Deus não protege o pensamento de quem não quer se manter puro. Deus não vai te forçar a ser puro se você não quer ser puro. Se Ele transformou a sua vida, se Ele deu uma nova vida, Ele te deu a capacidade de buscar a pureza, de buscar a santidade. É Ele quem opera tanto o querer quanto o fazer no nosso coração. E, meus irmãos, no verso 7 aqui, Paulo declara justamente que os filipenses deveriam guardar o coração e o pensamento deles aonde? Em Cristo Jesus. E assim, a partir do verso 8 aqui, então, Paulo vai citar alguns elementos que fazem parte dessa responsabilidade do cristão. Alguns elementos que nós devemos levar em conta para acompanhar os nossos pensamentos. E o primeiro deles, aquilo que é verdadeiro deve ocupar os nossos pensamentos. É isso que Paulo está dizendo. Tudo que é verdadeiro. Vamos trabalhar aqui com o oposto. Logo, se nós devemos trabalhar e pensar naquilo que é verdadeiro, nós não podemos ficar pensando naquilo que é falso. Então nós devemos viver uma vida de verdade. Nossos pensamentos, a nossa mente tem que estar pautada e vivendo na verdade, buscando sempre a verdade. Aqui o crente não pode jamais descansar naquela ideia do me engana que eu gosto. Não, isso não existe para o crente. Porque o crente sabe que o engano, que a mentira, quem é o pai? É o diabo. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Por isso que se nós vivemos como crentes, com a mente, pensando na mentira, vivendo a mentira, tem gente, meus irmãos, que precisa cada vez mais mentir, já chegou numa bola de neve de mentira que acha que é verdade. E aqui, Paulo acabou de falar com relação à preocupação. Lembra que eu citei para vocês, no domingo passado, lá o senhorzinho que o Winston Churchill, ele conheceu? Lembra que ele disse que no final da sua vida, ele falou para ele, olha, eu me preocupei com tantas coisas, e 90% das coisas que eu me preocupei não aconteceram. Ou seja, a sua mente, seu pensamento estavam em coisas que nem existiam. E como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos buscar a verdade nos nossos pensamentos. A nossa cabeça tem que estar focada naquilo que é verdadeiro. A verdade, meus irmãos, faz parte da armadura do soldado cristão. É isso que diz lá em Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. A verdade tem que ser a busca do crente em todo momento. Se passa em algum momento na sua cabeça em usar a mentira para resolver alguma coisa, pode ter certeza que você já estava maquinando aquilo há algum tempo. Você estava possibilitando na sua mente a mentira. Quantas pessoas, não é mesmo, vão dormir muitas vezes pensando já amanhã o que vai falar para o chefe, para o patrão. Como é que eu vou conseguir enganar sobre determinado assunto? Mas esse não pode ser o pensamento do crente. Por mais difícil que seja, e muitas vezes seja dolorido a verdade, mas o crente sempre tem que estar pensando e a mente estando na verdade. Tudo aquilo que é verdadeiro. E Paulo nos orienta a nos municiarmos a nossa mente de coisas verdadeiras. E veja que o verbo aqui é um verbo ativo. Ou seja, busquem a verdade. Pensem na verdade. Não deem brecha para a mentira. O que mais? Segundo elemento, tudo o que é respeitável, que isso ocupe a mente de vocês. A palavra respeitável aqui é tudo aquilo que é honrado, tudo aquilo que é nobre, digno, tudo aquilo que é virtuoso no grego. Então, é muito claro que Paulo está chamando os filipenses a cuidarem da forma como eles estão vivendo, a cuidarem do pensamento deles a respeito do que é honroso, daquilo que é nobre, daquilo que é digno, daquilo que é virtuoso. Era nisso que os crentes deveriam pensar. E é isso, meus irmãos, que nós devemos pensar também. Você quer ver? Um filme pode fazer um estrago na sua mente. Dependendo da série que você está assistindo, isso pode atrapalhar a sua mente.
pode atrapalhar seus pensamentos. E você colocar coisas que não deveriam colocar na sua mente, você coloca por meio de um filme, por meio de uma série, por meio de um livro. Quantas pessoas mudam a sua forma de pensar por causa do seu livro, do livro que está lendo? Nós temos que cuidar com aquilo que é respeitável. Durante muitos anos, eu vou citar aqui o exemplo da minha mãe, porque hoje ela não faz, mas minha mãe, ela lia aqueles livros de romance, né? Acho que muitos devem conhecer, aqueles livrinhos pequenininhos. Até a cor deles era estranha, né? Mas eu lembro que minha mãe, por muito tempo, leu aqueles livrinhos. E aí você cria dentro da sua imaginação tanta coisa, um universo de imaginação que não deveria ter dentro da sua mente. Porque muitas coisas ali são utópicas, não são verdades. Primeiro, não são verdades. Por outro lado, não é respeitável. Quantas novelas hoje você assiste? E quantas novelas hoje falam a respeito do amor? A diversidade do amor. Quantas novelas demonstram que o trair já não é mais tão ruim assim? Pelo contrário, muita gente assiste novela e torce para que a pessoa traia. A gente ama tanto aquele personagem que, olha, tomara que ele traia mesmo ela. Tomara que ela traia ele. Enchendo a nossa mente com aquilo que não é respeitável. Enchendo os nossos pensamentos com aquilo que não é padrão de Deus. O que tem moldado seus pensamentos? O que você tem falado? O que você tem visto? Isso tem sido considerado virtuoso? Com quem você está andando? Dependendo com quem a gente estiver andando, meus irmãos, nós não estamos sendo nem um pouco virtuosos. Nós não estamos cuidando do que é honrado. Nós não estamos cuidando do que é respeitoso aos olhos de Deus. Manter um padrão saudável de pensamento depende muito dos amigos que nós escolhemos. Porque é na roda dos amigos que nós ouvimos verdades ou mentiras. É na roda dos amigos que nós ouvimos piadas desrespeitosas. A escolha dos nossos amigos também ajudam a moldar os nossos pensamentos. Veja o que o salmista disse no Salmo 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E ele diz, detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará a mim. Veja esse entendimento do salmista aqui. Ele não diz aqui que eu detesto as pessoas, mas eu detesto o comportamento. E, meus irmãos, eu e você temos amigos, nós devemos ter amigos que são fora da igreja também. Que não têm talvez o mesmo pensamento que nós, mas nós precisamos detestar a conduta, a forma como eles vivem. Porque a forma como eles vivem, o pecado que para eles é normal, isso levou Cristo à cruz. Envergonha a cruz todos os dias. Então nós não podemos nos apegar a isso e achar que isso é normal, que isso é bom, que isso pode. Jamais. O que nós falamos também deve ser honrado, nobre. Eu lembro de um pastor que chamou a minha atenção quando eu era adolescente ainda, e eu falei um palavrão, mas assim, meus irmãos, para mim hoje o entendimento é um palavrão mesmo assim que eu não uso mais. Mas assim, era tão normal as pessoas falarem, a gente falava isso e falava aquilo, mas quando ele me trouxe esse entendimento, ele falava assim para mim, Henrique, isso aí é palavra de baixo calão. Isso aí não dignifica o homem. Isso aí mancha a aparência do homem. E realmente, hoje quando eu ouço alguém falando, acho que com você deve ser assim também, você perde o respeito. Quantas pessoas honradas, quantas pessoas que você olhava na televisão, por exemplo, e via assim, olha que pessoa cuidadosa, paciente. E aí quando você pegava um áudio, né, que caía na internet, pessoa xingando, falando um monte de palavrão, dá aquela coisa de, nossa, perdeu toda a honra daquela pessoa. E assim é. Porque o crente precisa cuidar também com suas palavras. Cuidar, falar aquilo que é respeitoso. E não só um para os outros, mas dentro de casa, meus irmãos. Usar de termos de baixo calão. Você está ensinando teus filhos a fazerem isso, a falarem isso. Isso não dignifica o homem. Isso não é respeitoso diante do Senhor. Seu modo de vestir também é fruto
daquilo que você pensa. A sua aparência, aquilo que você busca fazer com o seu corpo, com a forma de vestir, está ligado muito ao que você pensa. Se você pensa diante de Deus que você precisa viver uma vida de forma honrosa, você vai cuidar da sua aparência. Você vai cuidar da sua vestimenta. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, que isso ocupe a mente e o pensamento de vocês. Justo aqui é a palavra usada para guardar as leis de Deus. Aquilo que não vai contra a lei de Deus. E eu e você, meus irmãos, temos uma referência do que é justo. Eu e você sabemos a nossa referência. É Jesus Cristo, é a palavra de Deus. É aqui que está a justiça. É isso aqui que nós precisamos encher a nossa mente. Cada vez mais, nossos pensamentos, daquilo que é justo, daquilo que é lei de Deus para nós. Eu e você temos que almejar aquilo que é reto, aquilo que é certo, o que é justo para o nosso país, para a nossa família, para o nosso trabalho, onde nós estamos. Funcionário tem que buscar aquilo que é justo. Patrão tem que buscar aquilo que é justo. Porque nós não somos mais, não pertencemos mais a este mundo, mas o reino, a nossa pátria é a pátria celestial. A justiça, a nossa justiça tem que ser cada vez mais parecida com a justiça de Deus. Por isso nós precisamos sempre estar questionando, será que nós estamos de acordo com a vontade de Deus, com a lei do Senhor? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, a isso nós devemos colocar os nossos pensamentos. A palavra puro aqui significa santo. E mais, ele fala puro de sensualidade na tradução. Meus irmãos, pensar de forma pura exige de nós restringirmos a nossa velha natureza, o nosso velho pensamento, o nosso velho eu. É cada dia lutarmos com a cobiça da carne, com os pensamentos impuros, ímpios. Não se engane, porque o pensamento natural do homem jamais vai desejar a pureza. O corpo natural do homem jamais vai desejar aquilo que é bom, que é puro. Na minha adolescência, e acho que vocês ouviram muito isso, ou ouvem, mas sempre ouvia dizer que aquilo que é proibido é mais gostoso. Então eu cresci ouvindo isso. Eu cresci colocando isso na cabeça. E realmente eu comprovava de que os pensamentos impuros eles eram mais gostosos. Que aquilo que era proibido era mais gostoso. Aquilo que era escondido era mais gostoso. E assim, eu fui manipulando a minha mente, pensando nisso. Mas mais uma vez, meus irmãos, não existe nada de gostoso, nada de lindo, aquilo que envergonha a cruz. Não existe nada de mais vergonhoso, mais impuro, do que aquilo que é proibido à luz da palavra do Senhor. E nós jamais devemos buscar isso. Jamais devemos municiar a nossa mente com aquilo que é proibido diante dos olhos do Senhor. E o nosso pensamento, ele tende a fazer isso, a nos dar os pressupostos. E nós precisamos quebrar isso na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso pensamento. Para o verdadeiro cristão que pensa nas coisas do alto, tudo aquilo que é proibido, é impuro, fez com que Deus derramasse a sua ira sobre o seu Filho Jesus. E nós não podemos viver assim. Por isso que jamais podemos descansar enquanto a nossa mente não estiver com o pensamento sempre nas coisas impuras, nas coisas puras do Senhor. Não brinque com o seu pensamento. Ele detona todo o seu corpo. Ele detona a sua vida. Cuide, zele pela sua mente, pelos seus pensamentos. Dê prioridades a pensamentos bons. Meus irmãos, isso aqui é vida prática. Vida prática. Toda vez que aquele pensamento mau, toda vez que aquele pensamento ruim vier na sua mente, coloque a palavra de Deus. Coloque os mandamentos do Senhor à frente. Pense em coisas boas. Pense num parque.
Pense na sua família. Pense no tempo gostoso com seus filhos. Pense em coisas boas. Mas veja que isso é uma atitude nossa que nós temos que tomar. Porque Deus, meus irmãos, Ele não vai. Não estou dizendo aqui de que Deus é impossível fazer isso, porque para Ele nada é impossível. Mas Ele não vai ficar costurando a nossa mente. Ó, deixa eu tirar isso aqui da cabeça dele. Se nós não buscarmos a Sua palavra, se nós não buscarmos a pureza diariamente, por meio da palavra de Deus, por meio do relacionamento com Deus, por meio da oração, da ação de graça, nós precisamos vencer o inimigo que está aqui dentro. Nós só vamos conseguir isso com a graça de Deus, com a ajuda de Deus Pai, Espírito Santo. Tem muitas coisas dentro de você que precisa ser desconstruída. Tem muitas coisas na sua infância que você trouxe. E você sabe que o seu pensamento te atrapalha o tempo todo. Que o seu pensamento te leva a tomar atitudes que são desonrosas. Seu pensamento te leva a tomar atitudes que são impuras diante de Deus. Não brinque com seus pensamentos. A ordem do mundo, como eu já falei agora há pouco, é o adultério, é a traição. Se você não ocupar o seu pensamento com coisas puras, você vai buscar sim em sites, você vai buscar em rede social, você vai buscar tudo aquilo que teus olhos desejam contemplar, o desejo da tua carne. Se você não se apegar em Deus, se você não mudar a forma de você pensar, porque é isso que Cristo fez em nossas vidas. Antes nós éramos impossível. Era impossível para nós termos uma mente renovada, mas em Cristo Jesus nós temos uma mente renovada. Sabe por quê? Porque toda vez que você pensa naquilo, você sabe que é pecado. Toda vez que você pratica tal coisa, você sabe que é pecado. Você sabe onde começou. Começou na brecha que você deu do seu pensamento. Naquilo que você permitiu pensar. Não se permita pensar sobre isso. Aquilo que desagrada a Deus, aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor, aquilo que você sabe que é pecado, não permita, não dê brecha à sua mente de pensar sobre aquilo. E juntos a gente possa fazer isso. É uma luta constante, minha, sua, mas em Cristo Jesus nós podemos vencer, amém? Pensamos tudo aquilo que é puro, que nossa mente ocupe tudo aquilo que é amável, ou seja, tudo aquilo que é aceitável, agradável. Essa palavra só tem nessa passagem aqui, mas ela diz exatamente, ela tem a ideia de pensamentos agradáveis, aquilo que promove amor, aquilo que promove amizade. Isso deve estar na nossa mente, isso nós devemos buscar no nosso pensamento. Tudo que é de boa fama, ou seja, tudo aquilo que soa bem, aquilo que é boa reputação. Se há alguma virtude, mais um elemento. Se há algum louvor, mais um elemento. Então Paulo resume tudo aqui. Se há aprovação, se há excelência, tudo aquilo que edifica o cristão. E não apenas edifica a nossa vida espiritual, mas também nossa comunhão uns com os outros, tudo aquilo que edifica. E se existe louvor, ou seja, se Deus pode ser louvado por isso, se nós podemos encontrar graça nisso, se nós podemos encontrar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, se nós podemos encontrar nisso aquilo que é respeitável, que seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O Dr. Shedd, ele disse a respeito dessa passagem: creio que Deus quer que tornemos um hábito essa triagem do nosso pensamento, e eu não tenho dúvida que é isso mesmo. É um caminho, meus irmãos. É uma jornada. Hoje você vai pensar, mas amanhã você vai lutar contra esse pensamento. É uma jornada. É cada dia. É quando você está lá, mal, e aí seus pensamentos querem te esganar mais ainda. É nesse momento que a gente precisa tomar atitude frente aos nossos pensamentos. E a pior coisa são os pensamentos, por quê? Porque eles são escondidos. Porque ninguém está vendo. E aí a gente está livre para pensar o que a gente quiser. E esse é o problema. Essa liberdade nos leva a lugares sombrios. E meus irmãos, não se engane, porque os pensamentos uma hora vai virar atitude. Quanto mais você pensa, mais próximo da atitude você está. Por isso nós temos que cuidar com o pensamento. Um pensamento negativo, um pensamento errado,
nos conduz a caminhos errados. Romanos 12, verso 2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação do quê? Da sua mente, para que sejas capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tudo está aqui. É nessa mudança de chave, essa mudança de pensamento, é que nós começamos a experimentar o que é bom, o que é agradável. Jeremias 4,14, ele disse: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Veja que Jeremias, como profeta aqui, ele anunciava justamente que os pensamentos eram o vilão deles. Se os pensamentos fossem maus, eles seriam maus. E eram pensamentos maliciosos que Jeremias está falando aqui. E também em Lamentações, Jeremias diz, Lamentações 3:21, ele dá uma resposta da vida dele, uma vida prática. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Ou seja, eu quero trazer na minha mente, quero trazer aos meus pensamentos aquilo que me dá esperança. A volta de Cristo, o amor de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso, é isso que eu quero trazer à minha mente. Mas pastor, não é quase impossível viver tudo isso aqui? Meus irmãos, vejam que Paulo chama a atenção para si aqui no verso 9. E ele tira da teoria, e ele fala que ele vive de forma prática isso que ele colocou. O que também aprenderam, ou seja, tudo isso que nós aprendemos. Aquilo que receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática. Olha, meus irmãos, se Deus transformou a vida de Paulo, um homem que tinha um pensamento totalmente contrário ao cristianismo, um homem que tinha um pensamento totalmente voltado para a perseguição dos cristãos. Se Deus transformou o pensamento de Paulo, Ele pode fazer isso também na minha vida e na sua vida. Ele pode transformar os meus pensamentos e os seus pensamentos. E, consequentemente, para terminar, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Na semana passada, eu disse sobre ter a paz de Deus. E aqui Paulo termina dizendo ter o Deus da paz. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É ter Deus perto. Com os nossos pensamentos, nós podemos trazer Deus para mais perto de nós. Não que Deus ele está se movendo, mas nós sentimos Deus distante muitas vezes por causa do nosso pensamento, por causa das nossas preocupações, por causa daquilo que a nossa mente vai enchendo, o nosso pensamento vai se enchendo e ficando cada vez mais distante de Deus. Mas a paz de Deus estará conosco e o Deus da paz estará conosco. Amém? Quero finalizar trazendo algumas aplicações aqui a respeito do que nós estudamos nesses dois versos. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o seu pensamento durante a semana? Cuidado. Cuidado com os pensamentos que você insiste em ter. Porque aqueles que insistem no pensamento mal, um dia vai praticar aquilo que está pensando. Se o nosso pensar é puro, a nossa vida também será pura. Se lhe vier algum pensamento mal, meus irmãos, descarte-o. Coloque isso como prática na sua vida. É isso que eu tenho vivido, é isso que eu tenho buscado. Eu sei que nós podemos isso também, meus irmãos. Quando vir o pensamento mal, no seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família, no momento em que você está sozinho em casa, no momento em que você está acessando alguma coisa, a primeira coisa que vai vir, meus irmãos, vai ser trabalhado é a sua mente. Quando você vê uma imagem que não deveria ter visto, a primeira coisa é a sua mente. Se a sua mente está disposta a abandonar, a abrir mão dos prazeres da carne, prazeres que não agradam a Deus, se a tua mente está disposta a vencer o mal, na sua mente antes de tudo, pode ter certeza que isso vai trazer reflexos para a sua vida prática. Então aprende a descartar imediatamente. Aprenda a meditar na palavra de Deus. Tem aplicativos hoje, meus irmãos, tão bons aí. Pega aquele aplicativo Bíblia mesmo. Tem vários versículos. Tua mente que não está conseguindo, vai ler. Leia alguns versículos ali que estão naquele
naquele aplicativo. Leia a Bíblia. Ah, pastor, não estou entendendo nada, mas leia. Tira seu pensamento daquilo que é mal. E vai colocando isso em prática. Você vai ver que amanhã você estará muito melhor do que ontem. E você está colocando, você está praticando a sua mente, os seus pensamentos a serem cada vez mais o pensamento de Cristo. No mundo, nós precisamos praticar a justiça de Deus com a nossa vida, com nossas atitudes. Será que nós estamos odiando a forma como as pessoas estão vivendo? Aquilo que está sendo exposto na internet, aquilo que está sendo exposto nas novelas, nos programas, na TV. A gente assiste aquilo com alegria ou a gente assiste aquilo com dor? Porque isso também vai influenciar a sua mente. Os que fielmente seguem os ensinamentos que nós estamos aprendendo aqui, da palavra de Deus, têm essa promessa de que Deus sempre estará ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. Todo aquele cuja mente é saudável irá desfrutar da experiência de estar cada vez mais próximo de Deus. Amém? Vamos orar?